primeira revolução industrial trouxe o maquinismo, trouxe a maquinofatura, trouxe inovações e concluiu o processo de formação e afirmação do capitalismo. Mas as inovações dessa primeira fase baseadas na indústria têxtil tinham um pouco de ciência, tinha muito empirismo, inclusive na forma de organizar as indústrias, de administrá-las. As indústrias em geral eram empresas familiares. Mas no correr do século XIX e começo do século XX viriam novas mudanças e mudanças fundamentais. A começar pelo uso geral da energia a vapor, o maior uso do ferro e logo em seguida o uso do aço, o que culminou com a invenção e popularização cada vez maior das estradas de ferro. O trem mudou paisagens, encurtou caminhos, barateou o transporte de mercadorias, além de ter sido uma grande fonte de lucros para os capitalistas que desejavam investir ou reinvestir seus capitais. Bancos, capitalistas, investidores privados, eles passaram a fomentar cada vez mais a construção de ferrovias. Da Inglaterra ela se espalharia para outros pontos da Europa, para os Estados Unidos, as Américas de forma geral, para a África, para a Ásia. Em algumas décadas, muitas partes do mundo já estariam cortadas por trilhos de trem. Mas a energia a vapor também seria importante em outros setores de produção e outras formas de transporte, como os navios a vapor, que até o final do século já seriam maioria em relação aos navios que ainda eram movidos a vela. Mas não foi só o vapor, não foi só o ferro. O século XIX seria marcado por muitas inovações e invenções que seriam sem precedentes. As ciências, de maneira geral, se afirmariam, se definiriam em termos de métodos, de novas teorias. A medicina seria revolucionada, nesse caso deixando para trás várias respostas, adotando novas ideias, novas formas de tratamento de doenças, novas respostas para doenças que já existiam, enfim, soluções e curas antes impensadas. Haveria novidade em todas as partes, na física, na química, com novos experimentos, novas inovações, invenções, respostas para novas e velhas perguntas. Ao longo do século XIX e início do século XX, surgiriam e se afirmariam coisas como o telégrafo, o telefone, o gramofone, o cinematógrafo, o avião. Surgiria a energia elétrica, o motor a combustão, começariam a usar o petróleo. Embora nesse caso da energia elétrica, do petróleo, eles demorassem mais para substituir a energia a vapor, tanto nos transportes quanto nas fábricas. De qualquer forma, já era uma grande inovação. Mas uma das grandes novidades, sem dúvida, foi o carro, que Daimler e Benz tornaram operacional a partir de 1880 e que até o começo do século XX se tornaria um objeto de desejo da população mundial de forma geral, principalmente, evidentemente, para quem pudesse comprar nos grandes centros, nos países mais desenvolvidos. Nesse universo surgiria o Taylorismo, que se tornaria Fordismo, as linhas de montagem de Henry Ford. Era a produção de massa que se espalharia pelas fábricas com maior ou menor velocidade dependendo da região do mundo e que ficariam celebrizadas no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Nesse cenário, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, novos países começariam a se destacar, como a Inglaterra já vinha fazendo, e se tornando seus competidores. De fábrica do mundo, a Inglaterra veria cada vez mais perto concorrentes de grande peso, cada vez mais poderosos. Os Estados Unidos, principalmente depois da Guerra Civil, a Alemanha, principalmente depois da unificação em 1871, da criação do país Alemanha, que não existia antes, como muitos de vocês talvez já saibam. De qualquer forma, tal era a euforia provocada pela ciência, pela técnica, pelas inovações, pelas novidades dessa era, que havia uma crença quase inabalável no progresso da humanidade. Ao menos isso acontecia para as grandes potências daquele momento, os países desenvolvidos, os países que se consideravam civilizados. Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, todos esses viviam à sua maneira o que era chamado de Belle Époque, seguidos por outras potências menos importantes como a Rússia, como a Itália, como o Japão. Todos eles, especialmente os europeus, acreditavam na civilização, no progresso, que eles estavam vivendo o futuro. Ao mesmo tempo, claro que eles dominavam outros territórios, eles exploravam outros países, outras regiões do mundo, em busca de mercados, de matérias-primas, de produtos tropicais. Isso fez parte do que a gente chama de imperialismo, que já foi visto em outro vídeo aqui do canal que vocês podem assistir depois. Enfim, apesar de crises que se sucederam e da descrença de alguns, o capitalismo seguiria forte, se disseminando tanto nas potências dominantes, os países desenvolvidos, como nas colônias e semicolônias, os subdesenvolvidos ou os não desenvolvidos, os dominados. Ele se transformaria em capitalismo financeiro, ele teria uma maior participação dos bancos, do mercado de ações.
Cada vez mais a presença de oligopólios, de conglomerados, de multinacionais ou transnacionais, como a gente chamaria hoje, a formação de trustes, de cartéis e afins, além de o capitalismo ter ganhado uma face neocolonial de dominação de territórios, de divisão de territórios, especialmente da Ásia, da África. E essas mudanças profundas do capitalismo, elas só ocorreram graças a essas inovações, essas transformações que fizeram parte da segunda revolução industrial, que fizeram nascer um novo mundo industrial, novos burgueses, assim como novas realidades para os trabalhadores.